Quero agradecer primeiro aos nossos patrocinadores e apoiadores do evento, a Cantar Ibope Mídia, Globo, Extreme Reach, SBT, Compasso Colab, Folha de São Paulo, IG e Popmark. São marcas fundamentais para que a gente esteja aqui hoje conversando com vocês, fazendo essa troca que vai durar o dia inteiro. Eu vou apresentar a Dilma Campos, que é a nossa convidada de hoje. Ela é CEO e partner da nossa PAIA. Ela é head de ESG da B Partners. B Partners, eu falei B, mas é B mesmo, né? Iniciou sua carreira como bailarina, ela foi atriz e passou por grandes agências. A Dilma atualmente é conselheira da Universidade de São Judas, ela é da AMPRO, Associação de Marketing Promocional, da São Paulo Companhia de Dança e da Solon Capital. Ela é Winning Women 2016 da Ernst Young EI, influenciadora e mentora da Rede Mulher Empreendedora, RME, colunista da revista Fast Company, é TEDx Speaker e coautora do livro Publicidade Antirracista, finalista do Prêmio Jabuti de Literatura, professora daqui da casa, da SPM, e do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Foi jurada do Cannes Lions Festival de 2022 e 2023 e presidente do júri da Amplo Globus Awards. Dilma, é com você. Olá, bom dia a todos. Um prazer estar aqui. E um prazer estar aqui nessa casa, né, onde eu dou aula e onde eu tenho contato aí com vários alunos e acabamos trocando muitas informações. Mas hoje o papo aqui é para falar de marketing regenerativo, né? E as pessoas têm muito me perguntado, Dilma, o que é o marketing regenerativo, de onde ele saiu, por que a gente está falando disso agora, exatamente nesse momento. Então, eu queria mostrar qual que é a trajetória e qual, de fato, né, é o raciocínio, assim, a estratégia quando a gente pensa em marketing regenerativo. Mas, para isso, está tudo bem? Então, tá. Mas, para isso, eu queria fazer aqui com vocês, né, alguns acordos, né? Primeiro, porque eu acho que no mundo tudo pode ser reinventado, e está tudo bem. Outra, que a gente não faz nada sozinho, né? O mundo é coletivo, e eu acho que a pandemia trouxe isso para a gente muito claramente, que a gente tem essa interdependência, né, do mundo inteiro. E uma terceira coisa, que a gente precisa pactuar que, na verdade, as máquinas, né, e todas as espécies que habitam aqui o planeta são, de fato, questões positivas para o que a gente precisa fazer, seja acelerar através de uma inteligência artificial, ou seja, aí a gente preservar a natureza. Então, eu gostaria muito de pactuar. E por que eu acho que isso a gente tem que fazer, né? A gente está, e essa década de 2020, ela marca o ponto do cruzamento, aonde a antropomassa, que é o que a gente produz, todo dia a gente produz antropomassa, tá, gente? Que são as coisas sólidas que a gente produz, supera a quantidade de biomassa da Terra, ou seja, toda a natureza da Terra. Então, quando a gente vê aí as discussões sobre quantos graus de temperatura a gente ainda pode aumentar na Terra e que a gente fica brigando entre 1,9 e 2, 1,8 e 2, as pessoas ficam um pouco sem entender o que é isso. Para a gente entender claramente, se a gente aumentar 3 graus, acaba o planeta. Não tem mais vida viável, a não ser que a gente invente e inove com alguma coisa para respirar. Mas, a princípio, não tem vida viável. Por isso, essa briga toda de quantos graus a gente tem que acordar no mundo, né? Então, essa questão aí filosófica. E o que a gente acontece é que a gente entende hoje o planeta num estado absolutamente inflamatório. Para isso, né, veio o acrônimo ESG, ou, em português, ASG. O que é esse acrônimo? Esse acrônimo, ele fala que a gente tem que dividir essa letra, né, essa palavrinha aí, ASG, esse acrônimo, em 3 pilares. O pilar ambiental, o pilar social e o pilar da governança. E são esses 3 pilares
que, na verdade, foram provocados pelo então diretor-geral das Nações Unidas, o Kofi Annan, em 2004, provocando CEOs e CFOs, dizendo assim: estamos com um problema no mundo. Ele já estava lá em 2004 falando, se a gente não virar isso, alguma coisa vai acontecer. E, gente, o nosso desafio é enorme. Ele não só é enorme, ele é urgente. Hoje a gente tem uma janela que, se a gente não zerar esta janela, a gente já está deficitário. Não sei se vocês sabem, dia 1º de julho desse ano, nós zeramos todas as reservas do que a gente tinha durante o ano de 2023 para gastar. Ou seja, a gente já está devendo para o planeta. E o marketing regenerativo, ele acaba vindo desse lugar, do lugar que junta e que começa a entender as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, a poluição do ar, da água e do solo, o esgotamento de recursos naturais, o desmatamento, a acidificação dos oceanos e o aumento da geração de resíduos. E por que eu digo isso? Porque, para quem faz comunicação, hoje a pesquisa mostra que 63% dos consumidores, estou falando de consumidor final, querem produtos que sejam ESG. E quem comunica esses produtos? O marketing. E se o marketing não sabe o que é ESG, ou não sabe o que está acontecendo neste lugar, como é que ele vai comunicar? E como é que ele vai causar impacto positivo? A gente entra na era da chamada ebulição global. E é o poder da grana, do dinheiro, contra a crise climática. Quando a gente olha isso, a gente não pergunta mais o que será que vai acontecer, mas a gente tem que se perguntar o que a gente precisa fazer para reverter tudo isso que está acontecendo, porque já está acontecendo. Qual que é o nosso desafio hoje? Como é que a gente promove recurso suficiente para 10 bilhões de pessoas em 2050? E quando a gente olha, a gente fala, não, vai ser só lá em 2050. 2050 é amanhã. Quando a gente entra aqui com a Carta dos CEOs, né, que foi lida durante o Fórum Econômico Mundial, a gente entende que, dos 10 riscos para as empresas existirem no futuro, 5 deles estão ligados ao meio ambiente. Clima extremo, fracasso nas ações climáticas, desastres naturais. Não tinha no Brasil, né? Hoje a gente começa a ter. Perda da biodiversidade, desastres ambientais causados por humanos. É nesse lugar que a gente está hoje. E essa carta dos CEOs, ela é de 2020 e a gente ainda não caminhou nas questões climáticas. Quando a gente começa a olhar o capital e a sociedade e entende como é que eles convergem para essa pauta ESG, a gente entende que esse alinhamento, ele é um alinhamento contextual, mas ele é extremamente potente. Fazendo aqui um parêntese, semana passada eu estava lá na ONU, na reunião do Pacto Global, onde a gente discute todas as ODSs e os movimentos aceleradores. Vocês sabem o que é ODS? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E esses objetivos, eles vieram com o Pacto Global para a gente acelerar os objetivos e as taxas e índices que a gente acabou apostando. Então, por exemplo, os movimentos aceleradores, como Mulheres Lideram 2030, quer colocar 50% das mulheres na liderança. E, quando eu digo liderança, eu digo alta liderança de todas as empresas. Esse é o objetivo deste movimento acelerador. Quando a gente olha para o ESG, a gente entende que a gente precisa achar
um ponto de equilíbrio hoje entre a lucratividade, porque é o que as empresas precisam ser, lucrativas, e a regeneração. Então, como é que a gente constrói, ao mesmo tempo, negócios que sejam lucrativos e regenerativos para a sociedade? Esse é o grande desafio das empresas hoje, e é um grande desafio como é que a gente comunica isso através do marketing regenerativo. A gente sabe que a economia global, de fato, impulsionou o ESG, e a gente também sabe que, contra toda tendência, há uma antitendência. Então, a gente também vê nascer um movimento contra ESG. Quando a gente fala desse mesmo movimento e a gente olha para o marketing, qual é o desejo do consumidor hoje? As pesquisas mostram a mesma coisa e o mesmo dado que eu falei. Os consumidores querem produtos que sejam ESG, principalmente a geração Z. Esse código da geração Z, ele vem muito drivado para preservar o planeta e entender que impacto positivo pode, sim, ser criado nos negócios. Esse ano, em Cannes, 40% dos CEOs, nessa pesquisa aqui da PwC também, disse o seguinte, que as empresas deles não serão economicamente viáveis ao longo de 10 anos. E isso é preocupante. E aí, quando a gente fala de fazer comunicação, quando a gente fala de fazer marketing, a gente entende que muito desse movimento gerou o chamado greenwashing, que foram informações divulgadas falsamente, enganosamente, de forma vaga, genérica, incompleta, excluindo a cadeia produtiva do radar. Só que, quando você faz tudo isso, a gente entende o que vem depois. Casos como o da TIM, semana passada para essa, ou essa semana, casos como o do Carrefour, de algum tempo atrás. Construir reputação há 10 anos atrás, gente, era muito mais fácil do que construir reputação nesse mundo digital de hoje. Hoje precisa de muito esforço e muito dinheiro para que a gente construa ou recupere uma reputação. Antigamente era um pouquinho mais fácil. Bom, o que acontece é que, quando a gente fala de reputação, a gente não vê apenas comunicação mais hoje. Hoje a comunicação tem que ser feita, mas ela tem que ser feita baseada em relatórios de sustentabilidade e dados de asseguração externa. Sem isso, as empresas vão comunicar novamente o greenwashing. E, toda vez que elas se comunicam nesse lugar de não ter informações completas, a reputação delas corre um grande risco. Por isso, quando a gente olha hoje para a ESG, a gente fala, por que porta entra o ESG na minha empresa? E hoje ele entra pela porta de risco à reputação, de risco à sustentabilidade do negócio e de risco ao futuro dessa empresa. O que muitas empresas, com medo de perder a sua reputação, começaram a fazer? Elas começaram a fingir que o problema não existe ou que a solução não existe. De que forma elas começaram a fazer isso? Parando de comunicar. Então, se eu faço um pouquinho, eu não vou comunicar um pouquinho, porque o risco de perder a minha reputação é tão grande que eu prefiro não comunicar. Mas, quando a gente olha para o outro lado, que é o que a gente faz aqui, né? O que a gente faz aqui é comunicação. E, se a gente conhecer profundamente aquilo que a gente vai comunicar com esse olhar de impacto positivo e de ESG, a gente consegue comunicar a jornada ESG da empresa, que não vai começar do 0 e chegar no 100 agora, mas que ela tem um tempo, inclusive, para conseguir a sua maturidade.
As lentes do ESG trazem uma vantagem competitiva tirada dessa equação. E essa vantagem competitiva tem que se tornar vantagem colaborativa. Para os próximos anos, a gente nunca vai ver tantas empresas colaborando entre si, dividindo boas práticas e entendendo que esse futuro interdepende de todo mundo. Não se trata só de vencer os competidores desse mercado mais restrito, mas de enxergar esse ecossistema mais amplo. E aí vem uma vantagem. Quando as empresas se denominaram ecossistemas corporativos, elas entenderam que, além delas, existe toda uma cadeia de fornecedores ligada a elas. E que, se ela não está gerindo esta cadeia, como todos os fornecedores ligados a ela, como se esses fornecedores eles têm que desempenhar o papel de ecossistema transitório, acontece o que aconteceu na Salton. A cadeia inteira não estava mapeada. E aí a gente tem as inteligências aí, a inteligência artificial, ajudando pessoas nessa regeneração desses sistemas, desses ecossistemas. Não há mudança real se a gente não tiver diversidade. Diversidade de vivência, de conhecimentos, de mentalidade. É como se a maioria das pessoas acreditasse, a partir de agora, que não podem mais viver sozinhas, mas que, além de não poder viver sozinhas, elas precisam viver com o diferente. E viver e conviver com o diferente não é fácil. Esse é um exercício diário que a gente precisa fazer. Para chegar no melhor lugar, o primeiro passo é conseguir imaginar o melhor lugar. Vocês conseguem imaginar um melhor lugar do que hoje? E aí, eu quero citar muito a Grazi. A Grazi é uma pessoa que eu admiro muito. Ela é uma executiva da tecnologia, hoje na TOTUS, professora, ativista, porque ela diz o seguinte: a construção para os futuros, né, depende única e exclusivamente da capacidade humana, do sonho, da criatividade e da esperança. Isso nenhuma inteligência artificial fará por nós. Bom, aqui a gente começa a mergulhar um pouquinho mais no que a gente fala do marketing regenerativo. Então, o que a gente deseja do mundo no futuro? A gente deseja um mundo human tech. Quanto mais tech, mais human innovation o mundo precisa ser. E isso traz a todos nós a relevância para as marcas que a gente vai trabalhar. Quando a gente fala de criatividade, a gente, de novo, fala de celebrar o potencial humano. E eu acho que a maior lição assim, das discussões assim, de Cannes e das tendências é que inteligência artificial cria campanha. Mas a criatividade dos seres humanos, a inteligência humana, ela não é substituída. A criatividade traz a virtude. E hoje, no futuro, as marcas precisam ter virtude. E regeneração, que é daí que traz e que nasce o marketing regenerativo. Regenerar ecossistemas econômicos, sociais e ambientais. E isso traz a reputação para as marcas. E o que acontece hoje, que é a única constante que a gente tem? A única constante
que a gente tem nessa vida é a mudança, porque tudo muda todos os dias. Isso significa que todos os dias a gente constrói o nosso futuro. E como é que a gente precisa construir, a partir de hoje, este futuro? Este futuro a gente precisa construir através desse design regenerativo. A regeneração vem dizer para a gente que não adianta mais empatar. Então, acho que todos aqui ouviram falar de carbono zero. Tem que zerar carbono. O que a gente produz de efeitos, né, de gases de efeito estufa, a gente tem que zerar. A gente tem que zerar. E aí eu quero dizer para vocês que não adianta mais a gente zerar. A gente tem que deixar mais. Então, essa coisa do carbon free já não pode ser mais. Precisa ser carbono negativo. E é isso que a gente está discutindo hoje. Quais os produtos serão carbono negativo no futuro? Ou seja, eles deixam muito mais créditos de carbono do que eles produzem. Eles não zeram, eles não empatam. O design regenerativo ele vem desenhado para que as marcas consigam, na sua cadeia, enxergar os seus produtos através de um olhar que permita perpassar a comunidade, a inovação e o futuro da sustentabilidade. E é daí que vem o branding regenerativo. Sim, já tem branding regenerativo? Sim, já tem. E tem algumas marcas fazendo. Mais recentemente, a Stella McCartney, aquela moda de marca, né, marca de moda, ela veio toda no branding regenerativo. Ela refez o branding dela, refez a coleção, e hoje nenhum tecido da coleção dela é irrastreável, ou seja, todos os tecidos são rastreáveis. Ela sabe de onde veio, como foi produzido, como foi costurado e para onde vai. Tem hoje tecnologias que podem ser colocadas no fio da costura daquele tecido para esse tipo de rastreamento. E essa é uma grande preocupação hoje de quem faz marketing regenerativo ou branding regenerativo. Quando a gente olha o mundo por esse lugar, a gente olha que o marketing regenerativo cada vez mais precisa criar conexão, generosidade, e adaptabilidade. E aí eu pergunto, estamos preparados para essa era de construção e de entrega que parte da grande visão de que a big idea para a gente ter qualquer insight é o ESG? Que a big idea é a gente entender que aquele produto que vai chegar na mão do consumidor, o que antes era 14% desse consumidor antes da pandemia, eu estou falando de 3 anos atrás, de querer um produto ESG. Hoje, na última pesquisa, é 63%, e a tendência é só aumentar para fazer a comunicação necessária para que esse consumidor entenda tudo o que foi feito nessa cadeia de regenerativo. E aí vocês me perguntam, Dilma, tem alguma marca no Brasil que já esteja nesse lugar do marketing regenerativo? E eu respondo que sim. Alguém aqui quer opinar que marca que você acha que já faz marketing regenerativo e já faz algum tempo? Natura. A linha Ecos é uma linha que está
toda baseada, e todo o trabalho dela é feito sobre a ótica do marketing regenerativo. Patagônia, também por essa ótica. Está começando agora, mas a gente está falando com quem também está começando agora, para olhar o futuro de forma muito diferente. Eu não nasci, de fato, no ESG, né? O ESG acabou aqui nascendo na minha vida. E eu demorei para entender o que era o impacto positivo do produto, porque eu não sabia nem o que era o impacto positivo. Então, quando você compra qualquer produto que tenha ótica ESG, quando você acessa o site dele, ou qualquer informação, ou qualquer QR Code dele, tem que ter direcionado o que esse produto está trazendo de impacto positivo. Então, quando a gente olha para a Natura, a gente sabe a comunidade de castanha, por exemplo, que foi beneficiada, a quantidade para cada produto vendido de árvore que é preservado. A gente sabe exatamente a emissão de carbono, de gases de efeito estufa, né? A calculadora de carbono de cada um dos itens dessa cadeia Ecos. De cada valor da economia regenerativa que faz esse produto. E aí, quando as pessoas perguntam o que é o marketing regenerativo, é o marketing que pensa, de fato, na sustentabilidade do futuro da comunicação. E esse é o futuro. Por quê? Porque, senão, não vai haver mundo para a gente viver. A história, de fato, é essa. Bom, indo aqui para o final, falei que eu estou aqui em 29 minutos, eu tenho 30 minutos para falar aqui, mas só para deixar uma curiosidade, porque as pessoas perguntam se eu cheguei nesse lugar abraçando árvore e tal. E perguntam, e eu adoro que me perguntam, porque eu morei numa árvore. E, de fato, eu morei numa árvore. Mas eu começo a falar um pouco do marketing regenerativo através do meu lugar de diversidade e inclusão, por ser uma mulher preta. E acho que, quando eu fui apresentada aqui, também me apresentaram como sendo uma bailarina, né, que começou dançando, e aí, através da dança, acabou chegando à comunicação, e, de fato, essa é a minha história. Então, só para a gente acabar em alto astral e dizer que há muito tempo a gente fala sobre sustentabilidade, eu vou trazer aqui para a gente quebrar aqui e entender da onde eu venho para chegar no marketing regenerativo. Venho da minha árvore. Como não ser sustentável vindo deste lugar? Então, eu nasci no ESG. Foi daí que eu vim. Não é verdade? Som do bandolim. Bandolim é assim, né? Obrigada. Poderia ter terminado de maneira mais gostosa. 31 minutos, porque já falaram, 30 minutos. Vamos fazer 5 minutinhos de pergunta, porque eu acho que deve ter algumas inquietações. Pode ser? 5 minutinhos? Quem quer começar? Alguém quer? Pode perguntar como foi fazer o passarinho, tá? Só para não ficar no zero. Alguma questão? Eu fiquei muito interessada nessa questão de carbono zero, porque a gente sempre usa isso. Então, a gente está num momento de
mudar conceitos. E também com isso, eu nunca tinha pensado e nem tinha lido a respeito disso. Na verdade, a gente está falando que quem está zerando está ajudando, né? Mas que o futuro é o ano que vem a gente já começar a falar que é carbono negativo, né? Principalmente porque a gente vem com mais um movimento, eu não sei se vocês conhecem, né? O Pacto Global tinha seis movimentos, e agora lançou o 7º movimento, que é Impacto Amazônia. E esses movimentos aceleradores estão muito falando sobre isso e olhando o índice, né, e aonde a gente precisa chegar. Mas o carbono negativo já está aí. Até uma outra coisa que a gente já está ouvindo falar aqui, mas que a gente falava 2 anos atrás, que é a tal da matriz de materialidade do ESG, né? Quer dizer aonde você está e tal. Hoje a gente também fala já da matriz de dupla materialidade, que é ver de forma ali dos 2 lados, junto com uma matriz de criticidade que diz para a gente aonde a gente precisa chegar, né? E são coisas que a gente vem discutindo, que eu quis trazer para vocês, o que vão falar daqui a pouco, né? Porque agora já estão falando em carbono zero, todo mundo já ouviu. Essa empresa é carbon free. Está ótimo, está fazendo sua obrigação, mas para o ano que vem já tem que descer carbono negativo e deixar mais carbono para o planeta para não acabar. Adorei a sua pergunta. Olha, eu acho que a gente tem aí algumas vantagens. A gente entende que as bolsas de valores estão com seus índices de sustentabilidade e estão trabalhando isso. E isso está transformando o negócio nesse olhar ESG. Porque o que a gente tem visto no sentido? ESG virou meta. Meta é bônus, é dinheiro no bolso. E aí, a hora que mexe no bolso, tudo muda, né? É maravilhoso isso. Então, a gente já tem aí CEOs, vice-presidentes, com metas atreladas ao ESG. E, a partir do momento que B3 fez agora uma mudança, inclusive com a inclusão de mulheres em conselho de administração quase que obrigatória, né? Exigindo isso, e aí, quando isso vem desse lugar financeiro, a mudança é mais rápida. É claro que as empresas vão aderindo a esse movimento de uma forma mais lenta ou mais rápida, o que vai aí mudar é essa velocidade de mudança, mas, nesse outro lugar, o que eu enxergo? Eu enxergo que o movimento também ele tem vindo de outro lugar, porque a gente fala muito top-down, e eu vejo o movimento ser bubble-up, nesse sentido de falar, olha, a gente está nesse lugar, e as pessoas falarem, faz todo o sentido. Quando os bancos, o ano que vem, lançarem que todas as empresas que tiverem um alto score na maturidade ESG têm juros mais baixos, também muda o jogo. E eles já estão, quase todos os bancos, estudando isso. Então, para mim, a gente falava muito assim, sustentabilidade, abraça a árvore. Aí a gente fazia assim, diversidade e inclusão, tem que incluir e tal. Quando juntou tudo em ESG, muitas pessoas me perguntavam assim, você não acha que perdeu a força? Porque agora é todo mundo, são várias coisas falando né? Eu acho que não, porque a gente juntou a governança. E a governança, ela vem de um lugar que ela vem daquilo que é política da empresa. Então, se a empresa tem uma política de compras, por exemplo, que X% precisa ser comprado de fornecedores minorizados, isso vai acontecer. Porque a política vai acontecer.
E eu acho que a gente também amadureceu muito na questão dos climas organizacionais, porque a gente achava que a cultura organizacional ela era feita pelas pessoas e tal. E acho que, ao longo do tempo, a gente entendeu que cultura é mensurável e é direcionável. A gente direciona para onde a gente quer que essa cultura caminhe. Então, isso são vantagens que eu vejo, que, a hora que essa ideia subir, com certeza ela está sendo falada lá em cima. Eu não tenho dúvida que nos conselhos de administração estão falado, tanto é que a pessoa de ESG hoje é uma das pessoas mais procuradas para as vagas de conselho, né, dos conselhos já formados, e que aí sai um, precisa pôr outro. Uma das preferências, né, são pessoas que estão justamente nessa área de ESG. Mais uma para fechar ou já fechamos? Posso fazer? Pode. Agora me pediram para dar o microfone, porque está gravando. Primeiramente, desculpa pela minha voz, que eu estou bem rouco. Muito obrigado, Dilma. Meu nome é Gustavo, e eu tenho uma pergunta que, quando a gente, pelo menos um sentimento pessoal que eu tenho, eu estive quarta-feira na ABX, na Automotive Business Experience, e algo que foi citado lá bastante é que, quando tocamos no tema ESG, logo que já vem à mente primeiramente, environment e government. E a gente acaba esquecendo, muitas vezes, do social, de pessoas. E eu queria saber qual que é a sua opinião, se no tema ESG está sendo levado nas grandes empresas algum tipo de peso entre essas três siglas. Se as pessoas, ao invés de levar o tema ESG junto, eles estão acabando pesando mais para algum dos lados e esquecendo alguns de outros temas, ou não utilizando de uma forma correta. Adorei o correta. A Martinha aí. Martinha é do ESG também. Vai fazer aqui um workshop à tarde, é isso? Agora, de ESG? Ah, Martinha. Eu vou te falar. Dependendo da maturidade da empresa, ela tem, de fato, e do segmento dela, um foco maior em alguma coisa. Por exemplo, as empresas de agro estão com um foco um pouco maior na questão do environmental, do ambiental, né? Por quê? Porque virou risco. Risco de, se eu não tiver a chuva, não vai ter safra, o clima mudando. Então, dependendo da maturidade do segmento, a empresa acaba focando para um lugar. Mas o que eu tenho visto que é uma coisa muito interessante a estrutura vertical faliu. Né? As estruturas verticais, onde você tinha lá o CEO como Chief Executive Officer, não vai mais existir, mas eu vou falar o que vai, pelo menos o que acredito, e as estruturas terem esse pacto vertical de hierarquias e de acordos ali. E a gente vem para uma estrutura horizontal. E uma das coisas que essa estrutura horizontalizada traz é que a função do CEO não é mais chief, é curator. Ele é um curador das pessoas que estão ali naquela estrutura, bem como dos assuntos. Então, a gente tem visto muita transformação. E essa, para mim, é uma das maiores transformações que a gente vai ver agora, daqui para frente, que é essa mudança da figura, porque precisa de um outro perfil de líder para estar nessas estruturas horizontais, gerenciando, até porque isso é para também atender a geração Z, que vem de um lugar que a hierarquia é entendida de outra forma. Ela está horizontalizada, ela está colaborativa. Então, quando a gente olha essa estrutura colaborativa, a estrutura colaborativa abre uma janela, né, uma via ali para a criatividade, para a inovação muito grande. E aí, o que acontece? Como é que você vai colocar a criatividade a serviço daquela empresa? Porque os unicórnios serão criados dentro das próprias empresas com gente igual, pensando igual, formada no mesmo lugar, com a mesma bagagem. Não vai haver criatividade. Então, aí, mais do que nunca, a questão da diversidade do social vai ser exigida, porque eu preciso de gente que pense diferente para ajudar a criar novos produtos. Senão, a gente não vai ter inovação. Então, a gente chega de novo na questão do valor, né?
Para CSG, a estrutura horizontalizada é muito melhor. Para ter maior inovação, a horizontalizada. Ou seja, mata essa estrutura vertical. E a gente já vê, por exemplo, Boticário é uma empresa que já trabalha com vários departamentos horizontalizados. E o que eles estão fazendo lá, gente, é incrível. Então, se vocês quiserem acompanhar uma empresa que tem essa estrutura horizontalizada, onde o CEO já não é mais Chief, é Curator Executive Officer, deem uma olhada e acompanhem o Boticário. Respondi? Sim, obrigado. A gente vai precisar terminar. A última, pode ser? Vamos lá, rapidinho. Gilma, obrigado. Você está falando? Tá bem? Meu nome é Aldo, eu sou pai do Gustavo, né? Nossa, então, agora vem outra pergunta. Peraí. Não, fica tranquila. Na realidade, é assim, há uns 15 dias atrás eu estive na Fiesp e o tema era exatamente o ESG. Tá? E tinha lá um pessoal da Johnson & Johnson, tinha o pessoal do próprio segmento automotivo, que é um segmento que eu atuo. E uma das maiores preocupações que foram colocadas dentro daquele debate foi exatamente a inclusão das PMEs nesse processo. Né? Então, quando a gente fala dentro do processo ESG e não o olhar para as PMEs, a gente chegou à conclusão dentro do grupo lá que nós teríamos grandes empresas, grandes organizações, num processo muito parecido com a certificação de ISO-TS, 16949, etc., 14.000 para meio ambiente, e por aí vai. E a conclusão temos que iniciar o processo. Né? Então, porque a grande dificuldade é todo esse trabalho que está sendo feito sobre o tema, mas é realmente a inclusão da PME dentro desse processo. Isso foi o que foi dito lá, e aí eu queria que você pudesse fazer algum comentário a respeito. Bom, vou falar o que eu acho, tá? Por Dilma, assina embaixo. O que a gente tem visto? A partir do momento que as grandes empresas se denominaram ecossistemas corporativos, entendendo da onde parte a ideia de ecossistema, que é você envolver toda a sua cadeia produtiva de fato, ou seja, os pequenos e médios estão dentro desse ecossistema, a responsabilidade desses ecossistemas passou a ser outra. É de gerar ecossistemas transitórios espelhados nesse grande ecossistema de cada uma dessas empresas. Ou seja, a governança que eu tenho aqui, eu tenho que emprestar no momento que ele faz qualquer serviço para mim. E, entendendo esse lugar, a gente entende a dificuldade, por exemplo, para uma P fazer uma LGPD, se adequar a uma LGPD. Então, assim, levando para um outro lugar que está dentro do ESG. Né? A LGPD está dentro do ESG. E aí você consegue entender que, gente, é muito difícil para essa empresa, é muito difícil essa empresa acessar e ter um selo B, se certificar num selo B. E aí vem muito do que eu acho que a gente tem que fazer como trabalho, como é que a gente hackeia esse sistema e traz um aprendizado, ou seja, transforma esse grande ecossistema numa plataforma de educação, mas uma plataforma de educação para pequenas e médias empresas, onde a gente consiga falar o que é governança, como se implementa, porque aqui na grande empresa já está implementado. Então, como é que a gente desce isso? Para mim, só tem um jeito, transformando essa empresa numa plataforma de educação. O dia que as empresas se entenderem nesse lugar, gente, todo mundo vai crescer. Porque aí, a hora que você organiza aqui quem fornece, você traz inovação de quem fornece, que junta com essa inteligência coletiva de quem está aqui, recebendo esse fornecimento e consegue apontar para o futuro muito mais rapidamente, muito mais lucrativo do que era antes. Respondi? Gente, está certo. Nosso agradecimento e esperamos que você tenha gostado também dessa troca. Obrigada, adorei, Dilma. adorei. Obrigada, gente.